Boa tarde, presidente, senhores vereadores. Hoje eu trago aqui um problema, que foi trazido ontem pelos meios de comunicação, que o Ministério Público abriu um inquérito contra a ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, Damares Alves, por baixa execução do orçamento. Na prática, há um desmonte das políticas públicas da área com orçamento já ineficiente e não é executado, ou seja, o dinheiro está disponível para a pasta, mas não é usado. A ministra, a mando do presidente Jair Bolsonaro, irá incluir no orçamento da pasta, assim como diz o presidente, o MODES, na sua live, para as mulheres. Apenas para esclarecer, MODES é uma marca de absorvente e não um absorvente. Essa demanda deveria ser colocada como política pública abarcada pelo SUS, e não vinculado ao Ministério das Mulheres ou dos Direitos Humanos. Além do mais, a própria ministra foi contra a compra de absorventes. Ari? Proposto pelo projeto da pobreza menstrual, que afeta em 15% os estudantes que deixam de frequentar a escola por não terem como comprar os absorventes e ainda usam papel, algodão, meias como absorventes que podem causar doenças ginecológicas sérias. O não uso do orçamento por parte da pasta do Ministério, comandado pela ministra, afeta os programas de vários municípios, como, por exemplo, em Blumenau, que a cada 32 horas tem uma adolescente dando à luz. Os recursos parados deveriam ser destinados aos municípios para programas de prevenção à gravidez na adolescência, além do combate à violência doméstica. O que esperar de uma ministra que justifica o abuso de meninas por falta de calcinha, que por isso são estupradas? Que afirma que tem abuso que é prazeroso para a criança, porque o pedófilo sabe como e onde tocar? As crianças não saberem ou perceberem que vivem uma situação abusiva é um fato. Agora, dizer que as crianças gostam é um absurdo, ainda mais vindo de uma ministra. O slogan da campanha do Ministério, comandado pela ministra Damares, é que tudo tem sua hora. Mas não podemos confundir o papel de um agente público com o indivíduo que assume esse cargo. A ministra Damares não está falando para seus fiéis na igreja enquanto pastora, e sim está imbuída de um cargo público, e é seu dever fomentar políticas públicas que atendam às demandas de uma população geral no que se concerne às atribuições do Ministério sobre o seu comando. Mas o que esperar de um governo federal que, em plena pandemia, com uma crise sanitária sem precedentes na história, utiliza apenas 3% do orçamento na ciência? Que muda o nome do programa Bolsa Família, um dos maiores programas de transferências de renda do mundo, para a Renda Brasil? Onde especialistas alertam que 5 milhões de pessoas ficarão de fora. O pior, o governo dará um calote nos precatórios. Mas e a honestidade pregada por essa equipe de governo? Aonde fica? Falácias e mais falácias. Querem apagar as políticas públicas, propor algo melhor? O critério para escolher os ministros não seria o técnico? Onde estão os técnicos competentes? Sua análise técnica propõe não pagar os precatórios? Ou seria uma decisão política? Gás nas alturas, cesta básica, combustível, 50 milhões de pessoas vivendo em condições de insegurança alimentar, acordam e não sabem se terão o que comer. Ari? Patriotismo é isso? Privatizar tudo, dar lucros extraordinários aos investidores da Petrobras e obrigar o seu povo à miséria e a cozinhar com a lenha no lugar do gás? Cantar um hino nacional e incentivar um golpe contra o Supremo é ser patriota? Bem-vindo ao entreguismo do governo Bolsonaro. O Messias que autoriza a destruição das florestas e dos povos originários, nega a ciência, incentiva o tratamento precoce sem nenhuma evidência científica, mente na ONU, achando que está falando com o seu cercadinho. E gastar 3,6 milhões na comitiva para Dubai não é um escândalo?
No último dia 14, foi realizada nesta Câmara uma audiência pública para se tratar do piso salarial do município, devido ao piso que está sendo pago para os professores estaduais no valor de R$ 5.000. Além do reajuste para os servidores que já estão há 2 anos sem receber o NPC, de 2019 e 2020, e que já acumula 14%, sem falar no acumulado deste ano, chegando a um total de 24%. Nenhum representante da Secretaria de Educação esteve presente, sendo que os vereadores Bruno e os vereadores Gilson de Souza também estavam presentes neste evento. Vereador, eu peço mais 3 minutos. Presidente. Mais 3 minutos para concluir. Obrigada. Sim, pode rodar. Esse é um vídeo, né, de ontem, as pessoas indo atrás do caminhão de lixo, pegando comida. 50 milhões de pessoas vivendo em situação de segurança alimentar nesse país. Não vamos fechar os olhos, negar isso, porque isso está aí na nossa frente. E não é admissível que alguém leve toda uma comitiva para Dubai e gaste 3,9 milhões dos dinheiros públicos, por favor. Continuando. Nenhum representante da Secretaria de Educação esteve presente, mostrando total descaso com a categoria e, claro, uma retaliação, já que eu sou uma vereadora da base de oposição. Cancelamento da presença do representante da educação se deu há 20 minutos antes do evento. Interessante que, no outro dia, na escola João Vítima, estava o prefeito, a secretária de educação, a diretora de educação, o senhor Gilson, o vereador que está aqui presente, o vereador Almir, não é? E alguns vereadores, enfim, eles que foram convidados, não vieram ao evento. Como professora, sei do trabalho sério que é o projeto do vereador Almir Vieira, em parceria com a Justiça Eleitoral, no sentido de formar a cidadania e da importância do voto para isto. A pergunta que fica no ar é: por que a Secretaria e a diretora de Educação estavam prestigiando um evento em uma escola pública estadual, juntamente com o prefeito, o senhor Mário Delbrand, preocupados com a importância do voto da juventude e nem um pouco preocupados com a categoria da educação municipal, com a qualidade dessa educação? Será que tem alguma intenção eleitoral? Mas, senhores, não se engane. Os jovens podem até ter feito o título de eleitor, mas sabem muito bem quem os representa ou não. Os lobos se vestem em pele de cordeiro, mas acontece que já estão apostos. Por isso que dizem que o Conselho de Educação foi sequestrado pelo Executivo, e esta atitude só demonstra o quanto esta afirmação é verídica. Os jovens podem estar na rede social, mas eles não estão dormindo. Ontem, uma pesquisa veiculada, né, no jornal A Folha de São Paulo, disse que 46% dos jovens que fizeram o título de eleitor, há um trabalho maravilhoso que está sendo feito pela questão da Justiça Eleitoral, não irá votar na outra eleição no governo que aí está. Então, não adianta, senhores, não fazer lá no 9º ano da escola municipal e lá para a escola pública querendo angariar votos, quando os estudantes sabem que o professor do município está ganhando R$2.000 a menos que o professor do Estado. Então, eu quero dizer que menos demagogia e mais política pública nessa casa. Obrigada.